Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo a gente vai entender como a Suíça, um país que não tem acesso ao mar, que não é rico em recursos naturais, que a sua demografia não é boa para a agricultura e uma população que fala 4 línguas diferentes, como esse país conseguiu se tornar um dos países mais ricos do mundo e posicionado como um dos melhores países do mundo para se viver segundo índices de desenvolvimento humano. Aqui antes da gente começar, eu quero te pedir para me ajudar a atingir essa meta de monetização aqui. Sem a sua ajuda, sem a sua curtida, sem você se inscrever nesse canal, eu não vou conseguir atingir essa meta. Então, me ajuda aí, meu irmão. Para estudar a história da Suíça, a gente precisa separar em dois tempos, antes de 1848 e após 1848. Mas como que era a vida, então, antes de 1800, antes do século XIX? Basicamente, a Suíça era e ainda é separada em cantões, né? Cantões a gente pode considerar como estados, porém eram estados completamente diferentes. Cada estado tinha o seu exército, tinha sua língua, sua unidade de medida, a sua moeda. E também, antes do século XIX, as pessoas não tinham muitos direitos. A desigualdade de renda ela era muito grande, as pessoas praticamente eram como escravos, porém em 1878 acontece uma coisa muito importante, que é a invasão de quem? Napoleão Bonaparte de novo. Ele surgiu aqui no vídeo que eu falei sobre a Noruega e agora ele surge novamente na Suíça. Eu acredito que não tem como a gente estudar a evolução das nações ricas, desenvolvidas na Europa sem citar o nome de Napoleão, né? Porque ele foi uma pessoa que influenciou muitas culturas diferentes. Por que a Revolução Francesa ela começou? Ela começou para dar mais direito para a população, para acabar com os privilégios da monarquia. Então, um cara chamado Napoleão Bonaparte começou a guerrear com todo mundo, foi um grande general e ele começou a influenciar em diversos países diferentes. Falando especificamente da Suíça, não existiu uma grande guerra entre os dois países, até porque a Suíça ela sempre se considerou um país neutro durante todos os grandes conflitos que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Guerras napoleônicas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e esse fator da neutralidade, ele está intimamente relacionado com o desenvolvimento econômico do país. Porém, quando Napoleão ele entrou na Suíça e conquistou a região da Itália, né? Porque se você olhar no mapa, a Suíça ela está entre a França, está entre a Itália, entre a Alemanha. Ele utilizou o território da Suíça para chegar à Itália e quando ele tomou a Itália, ele foi e invadiu, impôs um governo na Suíça. Porém, os suíços eles não lutaram com Napoleão. Não teve uma grande guerra, por quê? Porque os cantões eles eram independentes um do outro, cada um com seu próprio exército. Não existia um plano nacional de defesa contra invasores, então eles não poderiam fazer absolutamente nada. E o Napoleão ele mantém as suas tropas na Suíça até 1802. E o que ele faz nesse período? Ele basicamente tenta criar um governo central muito forte e unificar os cantões. Porém, quando Napoleão ele deixou o território da Suíça, um cantão começou a atacar o outro, né? Porque não tinha ninguém comandando ali. As pessoas que agora começaram a ter certos direitos, né? Porque um dos ideais da Revolução Francesa é dar mais direitos para os indivíduos. E aí pensa você, todo cagado lá, trabalhando para um oligarca suíço, chega Napoleão, começa a falar que você tem direitos e você se sente mais importante, aí ele vaza e os oligarcas começam de novo a mandar em você, te tratar como se fosse um escravo. Você não vai querer, você vai ficar puto, você vai querer guerrear. E foi exatamente isso que aconteceu. Porém, um ano depois, Napoleão, para acabar com essa zona, ele cria a Lei de Mediação, que basicamente é a mesma coisa que ele fez, sem uma certa interferência direta do governo francês. Ele tenta unificar os cantões com os mesmos ideais da Revolução Francesa. Porém, em 1815, Napoleão perde a guerra e a Suíça ela volta a ser o que era antes, né? Cantões completamente independentes um do outro, porém agora eles criam um exército para conseguir proteger a nação de invasores externos, ou seja, tem uma certa cooperação entre os cantões. A presença de Napoleão na Suíça ela foi muito importante, por quê? Porque foi a primeira unificação do país, né? Como se fosse um único país. Isso foi muito importante, ficou na cabeça das pessoas, e mais tarde, em 1830, novamente por conta de uma outra revolução da França, eles começam a fazer com os suíços em diversos cantões diferentes uma petição para a criação de uma constituição liberal. Uma parada que vem muito forte com os franceses é o ideal liberal. Então o liberalismo ele cresce muito durante o século XIX. E depois dessas petições para a criação dessa constituição liberal, foram vários anos até ela ocorrer de fato, né? Anos muito difíceis, de muito conflito, até que teve uma guerra civil de 25 dias, onde os liberais radicais eles venceram. E imediatamente após essa vitória, eles criam a Constituição Liberal que era tanto pedida no ano de
de 1848. E aí a gente entra numa outra era da economia suíça. Nessa Constituição foi definido várias coisas e também uma forma de política. E a forma de política escolhida foi constituir ali um Conselho Nacional, onde os próprios suíços vão votar para eleger essas pessoas, que pode ser considerado aqui como deputados. Depois um Conselho Estadual, o representante de cada cantão, que também é escolhido pelo povo suíço, e também um Conselho Federal, que é escolhido pelos próprios parlamentares. Então agora, de fato, diferente do que foi após 1815, a Suíça ela ficou unificada de verdade, como uma nação, né? Uma nação que pensa em conjunto, apesar dos cantões ainda permanecerem com certo tipo de independência quanto a governo. Eles podem, por exemplo, ter taxas diferentes, impostos diferentes, isso é muito importante porque cria competição entre os cantões. Se o cantão de Genebra cobra um imposto muito alto e outro cantão mais distante cobra um imposto muito baixo, consequentemente, o capital vai migrar para onde o imposto é menor, então isso é benéfico e cada um também pode decidir várias outras coisas, como educação, saúde e vários outros assuntos. Mas agora a Suíça ela é um país unido, né, com o exército também fortalecido, unido. E uma forma de unificar, acelerar essa unificação da nação é construir uma extensa malha ferroviária. E aí a economia da Suíça começa a mudar e tomar o formato como a gente conhece hoje, porque essas ferrovias elas foram financiadas por bancos e na época não existiam bancos praticamente. E aí foi criado o primeiro banco que hoje é um dos maiores, pelo menos era um dos maiores, que atualmente é o Credit Suisse, né, que passou por vários problemas aí recentemente, mas o Credit Suisse, depois de várias fusões, aquisições, ele recebeu esse nome e dura até os dias atuais. E como a Suíça tem essencialmente uma filosofia liberal, tudo isso foi realizado através de investimento privado, né? Porém, mais tarde, lá no século XX, no começo do século XX, os suíços, os próprios suíços, eles votam para nacionalizar essas linhas ferroviárias. E é claro que isso gera muitas mudanças para a Suíça. A gente tem um período de prosperidade, porque as pessoas são contratadas para trabalhar e tudo mais, então estimula a economia, porém isso tem reflexos negativos também, porque antigamente, antes de 1848, a Suíça ainda era uma sociedade agrícola. Porém, como eu falei para vocês, ela não tem o melhor terreno para ser uma sociedade agrícola. Conforme essas malhas ferroviárias elas foram sendo desenvolvidas, elas foram ligando as cidades, começou também a ligar países, começou a importar grãos de fora. E quando começou a importar esses grãos, ele ficou mais barato do que os grãos produzidos dentro da própria Suíça. Isso levou a uma queda do mercado interno. Só para você ter uma noção, em 1850, metade dos grãos consumidos na Suíça era de produção interna. Em 1914, era de apenas um quarto. Porém, a Suíça, como a gente conhece hoje, ela acabou acontecendo de forma natural, porque o país não é rico em recursos naturais, não tem um terreno próspero para a agricultura. Agora, a importação de commodities é muito mais barato do que a própria produção interna. Então, o que o país precisa fazer para conseguir prosperar? Criar novas indústrias, né? Modernizar suas indústrias. E se você se lembra, Revolução Industrial, máquinas a vapor, várias tecnologias começaram a ser criadas e a Suíça, que agora estava endinheirada, tinha bancos para conseguir financiar, começou a olhar para essas indústrias, né? E começam a nascer várias indústrias, farmacêutica, indústria de maquinário, indústria de relógio, diversas outras. Porém, todos esses problemas internos que foram ocasionados por essa rápida e grande expansão das malhas ferroviárias, sistema bancário, acabou tirando a renda de muitas pessoas, como eu falei, né? Pessoas diferentes, como proprietários de terra, como agricultores, como os próprios cidadãos da Suíça, eles começam a se interessar mais por política e começam a pressionar por ter mais direitos em relação à política do país. Então, em 1874, eles começam a influenciar diretamente na democracia do país, porque agora eles podem apresentar projetos, criar leis e derrubar leis que os próprios parlamentares criaram. Então, os cidadãos suíços, eles têm esse poder que dura até hoje e foi extremamente importante para o desenvolvimento do país. E até esse momento, até o final do século XIX, a gente vê uma coisa muito importante, que é um pensamento liberal muito forte, né? Pró-mercado, iniciativa privada, empreendedorismo. E muito disso está relacionado com pessoas que imigraram para a Suíça no passado, por volta do ano de 1500, 1600, quando os protestantes eles começaram a fugir de seus países, né? Porque diversos países da Europa começaram a perseguir esses protestantes. Os protestantes eles são pessoas que derivam da Igreja Católica, porém com uma linha um pouco mais revolucionária. Na Igreja Católica, o que ela pregava? Ela não queria
que a informação se espalhasse, porque se as pessoas se educassem mais, se as pessoas lessem mais, elas iam começar a querer coisas diferentes. Então a Igreja Católica não gostava dessa linha de pensamento. Já os protestantes, eles gostavam de uma liberdade, eles acreditavam no quê? No trabalho duro. Um país que tem pessoas que trabalham duro vai prosperar. Eles acreditam na educação, na ciência, eles têm a fé em Deus, e todos esses conjuntos de princípios, eles são extremamente importantes para o desenvolvimento de uma nação. E a gente pode ver a presença dos protestantes em diversas nações que são hoje extremamente desenvolvidas. Por exemplo, os calvinistas foram pessoas que colonizaram os Estados Unidos, não exclusivamente, mas muitas pessoas calvinistas foram para os Estados Unidos por conta dessas perseguições. Eles começaram a criar um novo continente, um novo país sob essa ótica calvinista, protestante, de trabalho duro, educação, ciência e fé em Deus. E os Estados Unidos se tornou a nação que é, e a Suíça também se tornou a nação que é. E um exemplo que eu posso dar para vocês sobre a influência dos protestantes na Suíça foi o desenvolvimento da indústria de relógios, né? Quando eles chegaram com seus ideais, com o seu conhecimento técnico, com todo o seu arcabouço cultural, eles começaram a criar indústrias diferentes, e uma dessas indústrias foi a indústria de relógio, e que hoje é conhecido como os melhores relógios do mundo. Então a Suíça, ela pega o final da Revolução Industrial como um grande motor de crescimento, né? Mas ela não usa toda a tecnologia para o campo, por exemplo, para a agricultura. Ela simplesmente resolve criar outros mercados, né? Mercado de químicos, mercado farmacêutico, mercado de relógios. Ela passa a ser uma nação exportadora de produtos agregados. E aí ela sofre um grande crescimento econômico durante esse período. Então estoura a Primeira Guerra Mundial, né? Onde novamente a Suíça, ela se posiciona neutra, e agora uma nova economia com malhas ferroviárias, né? Ela pode transportar arma, carvão, diversas fontes de energia, diversos equipamentos, suprimentos que são utilizados para a guerra. Então ela consegue lucrar com a Primeira Guerra Mundial, porque ela não luta diretamente, ela recruta seus soldados para defender suas fronteiras. Porém ela sofre também com a Primeira Guerra Mundial, né? É um ambiente muito complicado, porque a Europa é um país em cima do outro, então ela acaba sofrendo bastante com isso, né? A guerra, ela acaba sendo financiada por impressão de moeda. A gente vê um período inflacionário grande na Suíça durante esse período, e aí surge uma nova onda de pensamento, né, que afetou muitos países, mas acabou não afetando tanto assim a Suíça, né, que é a forma de pensamento de Keynes, né, keynesianismo, que basicamente defende que o Estado, ele tem que atuar para estimular a atividade econômica em momentos de dificuldade, que vai muito contra a linha liberal, né? Diverge muito do pensamento liberal. Porém, a Suíça, ela conseguiu mesclar um pouco de liberalismo com keynesianismo e conseguiu fazer com que a Grande Depressão, que foi muito pesada para o país, fosse um pouco mais branda, né? Mas mesmo assim foi bem pesado, muitos bancos ficaram insolventes, muitas pessoas perderam o emprego. Em 1937 começou uma revolta muito grande entre a classe trabalhadora e os patrões, né? Se você se lembra muito bem, uma das sementes que culminou na Segunda Guerra Mundial foi reflexos da Primeira Guerra Mundial, né? Os alemães que estavam putos da vida por ter perdido, por ter entregado a guerra, e também a Grande Depressão dos Estados Unidos foi um grande motor para que começasse toda aquela onda de nacionalismo que acabou estourando a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Porém, os suíços, eles são mais civilizados, digamos assim, e os patrões e empregados conseguiram conversar entre si, e isso começou a se espalhar em diversas indústrias, e foi um exemplo muito bom de como a conversa, como o diálogo civilizado, ele consegue resolver as questões internas de um país. Na Segunda Guerra Mundial, a Suíça novamente se declara neutra. Ela não defende nenhum dos dois lados, nem do eixo, nem dos aliados. E aqui que está o ponto muito importante, aqui que o país cresce demais e que ele toma uma outra forma. Porque quando a gente olha até o momento que eu já expliquei para vocês, a gente teve guerras napoleônicas, a gente teve Primeira Guerra Mundial, Grande Depressão e fora os conflitos internos que a própria Suíça teve. Mas se a gente pegar depois da criação da Constituição Liberal, o que aconteceu foi uma unificação do país, um grande crescimento econômico, financiada por quem? Por bancos. E os bancos suíços começaram a crescer muito rápido, começaram a abrir vários bancos diferentes, e esses bancos foram ficando muito grandes, até o ponto que eles começaram a abrir filiais fora da Suíça. Isso foi extremamente importante para reforçar o branding, né? Pô, como assim? Tem um banco suíço aqui no meu país, aqui na França, tem um banco suíço em outro país e tal. Então é um reforço de marca. E uma parada muito forte da Suíça é a privacidade e a segurança dos bancos suíços. Tem bancos que são escondidos em diversos
diversas regiões que poucas pessoas têm acesso. Pensa que você é o governante da França na Primeira Guerra Mundial e aí você consegue ter acesso a um ouro que não era seu, você saqueia o ouro de outra pessoa, de outro país, e você, em vez de transportar o ouro lá para a França, você vai e deposita em um cofre suíço e aí você pega cédulas bancárias. Então isso foi muito importante, né? A malha ferroviária para fazer esses transportes foi extremamente importante e a segurança dos bancos suíços foi extremamente importante, que só foi conseguida por conta da sua neutralidade durante as guerras. Ela não queria guerra com ninguém, ela só queria lucrar, fazer negócio com qualquer pessoa de qualquer ideologia diferente. Isso foi muito importante também na Segunda Guerra Mundial, porque ela não se posicionou contra os alemães, não se posicionou a favor dos Estados Unidos, dos aliados, mas claro que não dá para confiar na Alemanha, né? Como que você vai confiar no Hitler? Não dá para confiar no cara. E foi um medo que rondou muito a Suíça em 1940, quando a França caiu inesperadamente, e aí, do nada, a Suíça estava cercado de um lado pelos alemães, no norte pelos alemães, no outro lado pelos italianos, então ela estava cercada por potências do eixo e ela ficou, lógico, assustada, porém foi assinado um tratado com Hitler onde ele venderia matéria-prima para a Suíça em troca de financiamento e a Suíça iria produzir vários equipamentos e suprimentos necessários para a guerra e alimentar a máquina nazista, mas também continuar fazendo negócio com outros países. Isso foi extremamente importante e ditou o ritmo da guerra, né? Porque pensa você, Alemanha, Japão e Itália como aliados, né? E volta aquela velha história que eu falei. A Alemanha, ela invadiu a França, teve acesso a um ouro diferenciado que não era dele. Então, para não levar o ouro lá para a Alemanha, deposita no cofre do banco suíço e pega cédulas bancárias, começa a transacionar. O dinheiro corre numa velocidade muito maior. A Alemanha, se deve alguma coisa, se tem algum débito com a Itália, ela quita esse débito, a Itália faz a mesma coisa, transporta dentro da própria malha ferroviária da Suíça, então os bancos suíços eles foram muito importantes e tudo isso foi possível apenas por conta da neutralidade e, novamente, segurança e privacidade dos bancos suíços. Foi estimado que os bancos da Suíça eles compraram o equivalente a 1,2 bilhões de dólares em ouro que foi saqueado somente da Alemanha nazista. 1 bilhão de dólares nessa época era muito dinheiro, era muita grana, né? E aí começa a se questionar qual foi o papel da Suíça na Segunda Guerra Mundial, até que ponto foi benéfico ela se manter neutra durante a guerra, né? Como isso favoreceu a Alemanha nazista. Mas também a gente tem que olhar para o outro lado, que favoreceu também as potências aliadas. Porém, ela não comprou ouro somente dos nazistas, ela comprou ouro dos Estados Unidos, da Inglaterra, então ela fez comércio com todo mundo. Isso foi muito importante para a economia da Suíça, por quê? Porque criou uma alta demanda por franco suíço. Porque pensa você, cara, Inglaterra precisa quitar algum débito que tem com os Estados Unidos. Como que isso vai acontecer? Vai mandar um navio de ouro para os Estados Unidos? Não, cara, isso não vai acontecer. Você vai, a Inglaterra manda ouro para o banco suíço, troca por franco suíço e o banco paga os Estados Unidos ou retém o próprio dinheiro ali dentro do banco e concede um crédito para os Estados Unidos. Então, cresceu muito a demanda por franco suíço, que acabou controlando a inflação daquele país. A inflação ela foi mais alta do que o normal, porém muito menor do que em períodos de guerra, né? Muito menor do que outros países. Então isso foi muito benéfico para a economia suíça. Só que nem tudo são flores, né? Porque tem um período também que é bem complicado, que é relacionado aos judeus. Como vocês sabem, a malha ferroviária da Suíça ela é muito extensa e aí permitiu com que suprimentos de guerra passassem de um país para o outro, mas também permitiu a passagem de quem? Judeus. Os judeus eles poderiam passar pela Suíça e buscar liberdade em outros países. A Suíça ela não aceitou muitos imigrantes por conta da Segunda Guerra Mundial, porque o país tinha os seus problemas internos de emprego, não tinha muito emprego, não tinha muito suprimento, não tinha muita comida, medicamento, então ele não deu abrigo para muitos refugiados, ele simplesmente deixava as pessoas passarem para o seu país livremente, para ir para a Espanha, Portugal ou ir para o outro continente que é Estados Unidos. Porém, da mesma forma, ela permitiu com que judeus fossem mandados a campos de concentração. Mas vamos para o pós-guerra, pelo amor de Deus. No pós-guerra, a Suíça ela não entra na OTAN, ela não entra na ONU e ela não entra na União Europeia. Por que ela não entra nessas paradas? Porque, primeiro, ela não foi reconhecida por sua neutralidade. Por isso, ela decidiu não entrar na ONU, na Organização das Nações Unidas, até o ano de 2002. Ela ficou com birra dos países não ter reconhecido a sua importância, a importância da sua neutralidade. Também ela não entrou na OTAN porque ela considerava que a melhor forma de se proteger era ter um exército armado
que se posicionava neutro, que era utilizado apenas para proteger o seu próprio território, as nações vizinhas que se danem. E a União Europeia ela não entrou porque ela não considera, e ela ainda não faz parte da União Europeia, porque ela não considera que é economicamente viável para a economia do país. Como você está ligado, no período pós-guerra, a Guerra Fria tomou conta do medo de uma nova guerra nuclear, União Soviética, comunismo de um lado, do outro lado, do capitalismo puro, vários conflitos da Guerra Fria, onde os países se enfrentavam diretamente, financiando outros países, às vezes se confrontando até diretamente. E aí existia um medo muito grande, né, de certas ideologias erradas começarem a nascer no país, na Suíça. Não só na Suíça, mas diversos países, né? Então, a Suíça criou uma parada que, na minha opinião, foi genial, que foi chamada de Fórmula Mágica. O que é a Fórmula Mágica? Se você se lembra da Constituição Política do país, é um Conselho Nacional, um Conselho Estadual e um Conselho Federal. O Conselho Federal, ele passou a ser composto por 2 cadeiras liberais, 2 conservadores, 2 sociais-democrata e um parlamentar do Partido do Povo Suíço. Por que isso? Justamente para estimular o livre debate, porque não adianta você falar que você é socialista, que você é capitalista, que você é liberal, porque existe o lado bom de todas essas ideologias, mas também existe o lado ruim. Eu sou liberal, eu sou um cara mais liberal, eu enxergo mais que a ideologia liberal ela é mais próspera para um país. Porém, eu enxergo que o lado social ele também pode ser muito importante e ele deve ser utilizado numa política liberal. Eu também vejo o capitalismo com suas vantagens. Então, ficar discutindo se socialismo é melhor que comunismo ou capitalismo, cara, isso não vai levar a lugar nenhum. A gente tem que olhar para o que funciona de cada ideologia e tentar unir num bolo só através do quê? Do livre debate. E foi justamente isso que a Suíça fez e aparentemente funcionou, né? Porque hoje o país tem um dos maiores PIB per capita do mundo, com nível de assistência social muito grande, com nível de satisfação dos suíços muito grande. Então a gente tem que olhar para essa forma de debate, o que a Suíça acatou e funcionou muito bem. Porém, agora uma nação mais próspera, mais desenvolvida, sem grandes conflitos físicos, né? Chega de guerra, pelo amor de Deus. Começa a surgir um novo problema, que é o problema de imigração, porque a nação está muito rica, outros países estão meio ferrados, né? Por conta da guerra, recuperação e tudo mais. O surgimento de ideologias radicais que não debatem as outras ideologias começa a envenenar a cabeça das pessoas de determinados países, então essas pessoas começam a fugir, começam a ir para outros lugares mais independentes, como foi no caso da Suíça, né? Depois de 1970 ela começa a ver uma onda imigratória muito grande, muitas pessoas entrando no país. Isso começa a florescer também um preconceito muito grande dos suíços em relação à imigração, né? Essa pauta sempre está entre os suíços, imigração é uma parada muito pesada lá. Mais ou menos nos anos 2000, 1/5 da população do país era de imigrantes. Várias vezes eles tentaram limitar o número de imigrantes. Em 2014, os próprios cidadãos suíços eles criam uma cota de imigração, né? Para você ver como a parada de fato é pesada lá. Tem preconceito. Eu moro na Inglaterra e eu sei o que é preconceito contra imigrante. Não são todas as pessoas, a grande maioria respeita você e tudo mais, mas você sempre vai ver pessoas que não gostam muito de estrangeiros na sua nação. Não acho que essas pessoas estão certas, porque o mundo, afinal, é um só, mas eu entendo o porquê elas se sentem dessa forma. Muitas vezes a gente começa a ter choque cultural. Eu, por exemplo, eu moro na Inglaterra, e eu não quero introduzir a cultura brasileira na Inglaterra. Por quê? Porque eu não tô no Brasil, cara. Se eu quero viver a cultura brasileira, eu que vá morar no Brasil. Eu não tenho que querer implementar a minha cultura brasileira para eles, para os caras. Eu tenho que me adaptar à cultura deles. Porém, na Suíça, isso é muito diferente, cara. Pensa você ter 1/5 da sua população imigrante, num país que fala 4 idiomas diferentes. País que é cercado por Itália, França e Alemanha. Pô, é um choque cultural muito grande, então isso foi ficando cada vez mais pesado para a Suíça. Mas aparentemente a gente nunca viu nada tão escancarado assim contra imigrantes. Em relação à economia da Suíça, agora a gente entra na parte de números. 74% do PIB do país vem de serviços, turismo, por exemplo, setor financeiro, que é muito forte no país, um dos setores mais fortes do mundo, o setor financeiro suíço. Depois 25% industrial, e a gente tem muitas empresas mundialmente famosas como Nestlé, como Logitech. E 1% do PIB do país vem da agricultura, que é muito pouco, mas ainda assim é 1%, né? 1% a gente não pode ignorar. Em relação à dívida do país, ela deve 41% do seu PIB, e cara, isso é insano. Como um país consegue manter o poder de compra da sua moeda, como a Suíça fez, até em relação ao dólar. Se você olhar o gráfico que eu vou colocar aqui do lado, o franco suíço, ele é extremamente forte.
forte. Isso significa o quê? Que eles não imprimem muito dinheiro e também que eles não se endividam muito, cara. A gente vê nações que devem 150% do PIB, 200% do PIB, que é o caso do Japão, e a Suíça, com seu nível de desenvolvimento, ela deve apenas 41% do seu PIB. É muito baixo para um país desenvolvido nessa magnitude. O país também tem um PIB per capita de 87 mil dólares por ano, que é muita coisa, é um dos PIB per capita mais altos do mundo. O mercado de valores mobiliários do país, que é a Bolsa de Valores, tem 2 trilhões de dólares de valor de mercado, onde empresas como Nestlé, UBS, Credit Suisse, Suisse, Logitech são listadas, empresas mundialmente famosas. Então, em resumo, a gente vê que a Suíça é um país que sofreu muita influência dos protestantes, acreditar em trabalho duro, educação, ciência, fé em Deus. Você ter esses valores é importante para o desenvolvimento da nação. Além disso, a gente pode ver uma onda liberal muito forte, né? Um pensamento liberal muito forte. Os liberais sempre estiveram no poder, incentivando o livre mercado, dando os melhores produtos e serviços para a população. A gente vê também que o país que é muito pobre em recursos naturais, ele consegue criar novos mercados, consegue pegar tecnologia de fora, criar tecnologia de dentro, através da educação, através da ciência. Então eles criam ali, eles viram uma nação exportadora de diversos produtos, um valor extremamente agregado, como maquinário, como serviços financeiros, turismo. Então o país consegue se desenvolver em cima desses pilares. E também que a neutralidade, pelo menos na Suíça, se mostrou o melhor dos caminhos, né? O conflito armado nem sempre é a melhor opção. E todos esses fatores em conjunto, como neutralidade, educação, privacidade, livre mercado, ética, valores, acabou gerando uma imagem muito positiva da Suíça, uma imagem de que podemos confiar em vocês, podemos deixar os nossos recursos financeiros na sua mão, porque vocês são pessoas que têm uma ética, que vocês são pessoas responsáveis, os seus bancos são responsáveis e seguros, então eu me sinto confortável deixando os meus recursos financeiros com vocês, um país onde tem baixas taxas, onde eu sei que eu não vou ser roubado. Isso criou a Suíça que a gente conhece hoje. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero pedir para você humildemente me ajudar com essa meta de monetização aqui. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. Eu sou o Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tamo junto, valeu e até mais.